Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, e conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saiu de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos da sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu filho e minha filha, nessa segunda-feira abençoada pelo Senhor, que nós acabamos de ouvir o Evangelho, Jesus, ele estava cumprindo a sua missão do anúncio da Boa Nova, e com isso ele ficou bem, estava ficando bem conhecido, muito comentado o seu nome pelos milagres que ele fazia e também pelas pessoas que o acompanhavam. Quando chegou à cidade qual ele foi criado, em Nazaré, ele então, no dia de sábado, leu a escritura do profeta Isaías, que falava do Messias, o enviado. Então Jesus, quando terminou, disse: Isso está se cumprindo. Ou seja, ali Jesus se apresentou como Messias, como Salvador, como Libertador. Mas a comunidade que conheciam Jesus, eles o negaram, dizendo assim: Mas como assim? Ele é o filho de José, nós conhecemos ele. Então eles não o aceitaram como Salvador, como Libertador, tanto que eles o expulsaram da sinagoga e queriam lançá-lo no precipício. Por que eles fizeram isso? Devido à dureza de seus corações. Então Jesus foi para outro lugar falar da boa nova do reino. Meu filho e minha filha, nós também corremos um sério risco de mandar Jesus embora da nossa vida. Sabia disso? Nós corremos um sério risco de mandar Jesus embora da nossa vida quando nós não aceitamos como nosso Salvador, como nosso Libertador, quando nós arrumamos desculpa para tudo, para não tê-lo como nosso Libertador, para não tê-lo como Senhor de nossa vida. É isso mesmo. Nós corremos o risco de mandar Jesus embora da nossa vida. Devido à dureza do nosso coração,
por não querer se comprometer com as coisas de Deus, para não se comprometer com a igreja, para não estar a serviço da igreja, para não mudar a nossa vida, para continuar fazendo aquilo que é errado. Eu prefiro então não aceitar Jesus como meu Salvador, porque se eu aceitar eu vou ter que mudar de vida. Por isso que muitos não aceitam Jesus como Salvador, como Libertador, porque não querem mudar de vida, querem continuar no pecado, no erro e na desobediência. E quando aceita o Senhor, aí tem que abraçar a verdade, e a verdade nos liberta, nos levando a deixar uma vida velha para trás e recomeçar uma nova história. Portanto, meu filho e minha filha, abramos nosso coração para essa verdade e vamos caminhar aceitando Jesus como nosso Libertador. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.